Oi, gente, mais um vídeo aí. Vamos falar sobre como montar as atividades, né? Porque eu ouço falar muito das pessoas que a criança não sabe como incluir aquela criança a partir do momento que você tem um conteúdo para dar. Na realidade, eu não tenho experiência de EMF, né? Eu tenho experiência de educação infantil. Mas eu acredito que dê sim para a criança ser incluída aí toda e qualquer proposta, né? Existe uma teoria que diz que é possível ensinar qualquer coisa a qualquer pessoa, desde que você consiga trazer esse conteúdo para realidade daquela pessoa. Eu acredito nisso. Por quê? Porque na educação infantil, a gente, aqui no estado de São Paulo, pelo menos é o que eu vejo na minha realidade, tá? Talvez São Paulo é grande, né? Não sei, cidade de São Paulo é grande, então não sei se acontece em todos os lugares. Mas o que acontece especificamente na minha escola no período que eu dou aula? A gente tem uma conversa com as crianças e a gente vê o que as crianças querem aprender, qual é o interesse das crianças. E que nem as minhas crianças esse ano quiseram aprender sobre futebol, antes de vir a Copa, né? Elas queriam aprender sobre futebol e aí a gente vai... eu vou procurar como trazer esse futebol na linguagem delas, né? O ano passado teve uma professora que trabalhou o tema água e ela trouxe vários conceitos de água, de chuva, de rios, de oceano na linguagem da criança. Então, eu acredito que é possível ensinar qualquer coisa para qualquer idade, né? Se é possível trabalhar qualquer coisa em qualquer idade, se eu tenho um aluno com deficiência, vou colocar deficiência intelectual, e eu tenho que trabalhar, por exemplo, os répteis, tem como eu trabalhar os répteis para todas os níveis de aprendizagem da minha sala, de várias maneiras. Eu acho que o grande problema da educação é que é muito conteúdo. É muito conteúdo e você acaba não se aprofundando muito, pelo que eu leio, né? Só que assim, se não vai dar conta mesmo de ser tanto conteúdo, por que eu vou dar? A minha filha teve dificuldade em matemática. E aí eu achava que era só ela que estava com dificuldade em matemática. Aí eu fui atrás, né, de eu mesma dar reforço para ela, trabalhar com conceitos mais concretos, né, trazer isso mais concreto para ela e tudo mais. Mas quando eu fui na reunião, a professora falou: ah, todo mundo tá com dificuldade de matemática. Aí eu pensei, né, se todo mundo tá com dificuldade em matemática, por que ela não vai um pouco mais devagar? Aí eu conversando com ela, ai, porque eu tenho que... Porque é cobrado isso de mim. Mas, gente, é ela que tá ali na sala de aula, ela tá vendo que os conteúdos... E ela tava assim, gente, ó, indo muito rápido, muito rápido, muito rápido. Aí eu achava que era... que eu estava sentindo que estava indo muito rápido porque a minha filha estava com dificuldade, né? Mas não, é que ela estava realmente indo muito rápido. Então, por que a gente não pode pegar e trabalhar
uma coisa mais devagar, se a turma toda é mais lenta para aprender tal conteúdo, por que a gente não pode ir mais devagar? Porque tem que dar conta, tem que dar conta. Mas chega lá no final do ano, a maioria das crianças não aprendeu. Eu não entendo isso, sabe? E não entendo isso até hoje. Por que o professor não pode pegar um tema de ciências e trabalhar um semestre todo? Tem que trabalhar um monte de temas. Ai, porque vão me cobrar, vão... Mas chega lá no final, a criança não vai ter aprendido. Então, eu acho que a criança com deficiência na escola, na sala regular, ela traz esses questionamentos, porque ela não vai aprender igual os outros, né? Mas ela pode aprender muito daquilo que eu quero ensinar para a turma. Então, eu acho que uma das perguntas que a gente pode se fazer é o que a turma não sabe. O que a turma não sabe? Porque os professores reclamam, a turma não sabe isso, a turma não sabe aquilo. Eles não sabem. Eles não sabem. Então, vamos pegar o que eles não sabem, vamos escrever o que eles não sabem. Minha turma não sabe. Não sabe sentar, minha turma não sabe números, minha turma não sabe, não tem atenção, né, não sabe jogar jogo da memória. Eles não sabem. Então, eles não sabem. Então, se eles não sabem, vamos ensinar? A professora Ludmila tem um canal chamado Ludmila Lima. Ela é professora de primeiro ano. E ela falou uma coisa assim muito óbvia. Se a criança não sabe, a gente vai ensinar, né? E é isso. Se a criança não sabe, a gente vai ensinar. E aí a gente tem que parar para pensar como que eu vou ensinar. Então, eu quero... Vai adiantar, a minha criança não para. Vai adiantar eu querer ensinar um monte de coisas se ela não para? Vamos trabalhar primeiro esse não para? Como é que eu posso trabalhar para ela parar? Parar e sentar. As minhas duas crianças atípicas, elas não paravam também. E aí, as professoras de módulo têm um projeto que elas levam as crianças para a quadra e faz tipo atividades de movimento. Aí o que eu pensei, né? Que enquanto elas estão com as crianças, eu vou pegar os dois e trabalhar o sentar. Então, eu pegava eles e sentava com eles. Tava só eu e eles dois, né? Os outros foram para a quadra com as professoras de módulo. E aí eu fiz esse trabalho. Hoje em dia, eles já sentam. Eles sentam por eles mesmos. Poucos minutos, sim, mas já sentam. Então, pensar um pouco o que eles não fazem, né? Uma professora estava falando que tem dificuldade de trabalhar jogo da memória com as crianças dela, né? Então, vamos, ao invés de trabalhar jogo da memória, vamos brincar de achar os pares antes de trabalhar com a virado. Coloca as figuras para cima e vamos procurar qual que é igual a esse, os iguais, né? Seria um caminho. Então, para pensar um pouquinho, né? E aí, uma boa dica também é você quer ensinar uma coisa. Procura no Google, assim, o tema do que você quer ensinar. Por exemplo, eu quero ensinar sobre dinossauros. Aí procura Projeto Dinossauro Educação Infantil. Tem muita coisa de educação infantil.
E aí você vai adaptando. Eu comecei a ter esse pensamento depois que eu assisti o desenho O Cid o Cientista, que lá no Cid o Cientista, ele ensina vários conceitos de ciências, né, para criança nessa faixa etária, 4, 5 anos. Então, é possível ensinar as crianças, qualquer idade, qualquer coisa, desde que eu traga isso para a realidade dela, tá bom? Pensa aí um pouquinho e se quiser continuar batendo os papos, continue dando ideias nos comentários. E se tiver ideias de vídeos, aí manda para mim. Se tiver alguma pergunta também, tá? Para auxiliar, para ajudar na nossa discussão, porque eu sou uma pessoa que sou uma professora que estou na sala de aula e eu acredito muito na inclusão, tá bom?